nós analisamos de que há algo do errado, ok, no próprio procedimento da igreja, porque parece que eles colocam acima de tudo os procedimentos da igreja. Pouco falam da Bíblia e pouco falam de Cristo, ok? Eles só disseram que fizeram de tudo para a pessoa cumprir os procedimentos e no fim ficaram frustrados por ver de que a pessoa não ia de acordo com aquilo que eles esperavam. Então, por quê? Estavam fazendo esforço humano, eram mandamentos humanos, eram doutrinas humanas, não estavam a aplicar o evangelho da graça de Deus. Então, nesse caso, não é só a pessoa que tinha que mudar, mas a própria igreja que tinha que ver os seus métodos que está a usar. Ok? E outra questão, como que nós podemos evitar este resultado? Essa pergunta número 4. Como devemos evitar esse resultado? Ok. Nós, como igreja, a única coisa, não temos nada a fazer para mudar a situação dessa pessoa, senão apenas aplicamos aquilo que é da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, porque nós, como igreja, sabemos de que não temos capacidade de transformar e regenerar o coração do homem. É só o Espírito Santo. Então, vamos continuar a pregar a verdade com paciência, orando a Deus, dependendo daquilo que for a vontade dele, é que poderá mudar e tocar o coração da pessoa, e a pessoa, se Deus, a pessoa poderá aceitar a Jesus. E nós vemos e debatemos e chegamos até consenso, não é, de que de acordo com uma das pregações que ouvimos uma vez, não é impossível que alguém, na verdade, esteja em Cristo e não mude. Nós nos baseamos nisso em alguns versículos bíblicos, que é para respondermos a pergunta número 6. Não é? Temos em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. Se é que está essa pessoa em Cristo, é impossível que não tenha uma nova vida. Ok? Uma das coisas que nós verificamos é de que até que essa transformação pode não ser igual para todos, no sentido da velocidade. Os outros vão crescer mais rápido, outros mais lento, mas a ideia é que todo haverá um crescimento, se é que estão regenerados. Ok? E temos o Efésios 2, que mostra 2:1, vós foste vivificados, estando mortos nos vossos delitos e pecados, mostrando que aí não é a igreja que muda o coração. Não é o pastor que muda o coração. Não são os procedimentos da igreja que vão mudar o coração, mas sim é o Espírito Santo que vai vivificar. Estando vivificado, a pessoa sendo regenerado, aí poderemos ver frutos do arrependimento. E nós também vimos que Efésios 2, 8 até 10, pela graça sois salvos através da fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus, ok? E também diz que nós somos feituras, somos feitos por Deus para as boas obras que de antemão Ele preparou para nós, mostrando, se somos salvos pela fé, o mesmo Deus que nos salvou pela graça, pela fé, o mesmo Deus preparou boas obras. Então, se é uma pessoa regenerada, uma pessoa salva, logo não tem como não fazer as boas obras. E nós também vimos em Romanos 12, nós debatemos que não vos conformeis segundo com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, mostrando que quando alguém está em Cristo, nós aprendemos aqui o panorama geral do livro de Romanos, mostrando da depravação até a salvação pela graça. Então, quando chega ao capítulo número 12, o apóstolo Paulo começa a falar a parte prática do quê? Dessa salvação pela graça. Começa com transformar a nossa mente e depois começa a relação com as autoridades, assim sucessivamente, mostrando uma pessoa que foi salva graciosamente. E nós ouvimos aqui hoje, nessa pessoa não tem nenhuma desculpa de viver para o pecado. O Dr. Charles disse que a graça não é a licença para viver no pecado. Em resumo, é o que nós tínhamos para defender como grupo número O. Obrigado. Muito obrigado pelo bom trabalho que este grupo fez. Normalmente devemos ouvir, se houver mais comentários por grupo C e I, mas infelizmente começamos atrasados e nós temos que adiantar para o próximo passo, que é de
ouvir os comentários ou qualquer conselhos que pastor Samuel Kimputu ou Ben Lane pode dar para ajudar-nos com este problema que é muito comum e todos nós temos que enfrentar isso. E muito obrigado pelos bons conselhos que já recebemos. Foi um bom tratamento deste caso. Well, let me commend that group Deixa-me congratular esse grupo for thinking through that case study. por ter debatido este estudo de caso. I can tell that the things that you have presented, Dá para ver que o que vocês apresentaram you've thought through from a biblical mindset. e tiveram um debate com um ponto de vista mais bíblico. I agree with much of what was said. Concordo com muito do que foi dito I think it is of vital importance e eu acho que é de alto valor that the church is mindful of the gospel it preaches, que a igreja tenha atenção com os pregadores do evangelho, and that it is a true gospel. que seja um evangelho verdadeiro. It's good to take someone through a process sometimes, É preciso fazer com que a pessoa passe por algum processo algumas vezes to disciple that person para discipular esta pessoa and to encourage them to obey the word e encorajá-las a obedecer à palavra after their salvation. depois da sua salvação. But even if you preach the right gospel, Mesmo que preguemos o evangelho correto, people can still be self-deceived. as pessoas ainda podem estar auto-enganadas. It makes me think of the parable of the sower. Faz-me pensar na parábola do semeador. We sow the seed of the gospel, Nós semeamos a semente do evangelho and some of the seed falls onto the ground, e algumas das sementes caem no solo and it looks good. e parece boa. It comes right up. Surge logo a que cai no caminho. But as we look at it, Mas assim que olhamos para ela, it doesn't look healthy. não parece saudável. It's not bearing fruit. Não está dando frutos. And we're told, bear fruit E nós somos ditos para dar frutos, in keeping with repentance. o que se alinha com o arrependimento. And no matter if it's a new believer E não importa se é um crente novo or believer for 30 years, ou se é um crente que está há 30 anos. every believer Todo crente needs to be reminded of the gospel, precisa ser lembrado do evangelho, especially those especialmente aqueles who look like que parecem they don't believe it. não creem nele. We don't see fruit in keeping with repentance. Nós não vimos frutos de arrependimento. And so if there's this person that has gone through all these things, Então temos pessoas que já passaram por tudo isso and it looks as though they don't believe e parece que elas não acreditam what they have said they believe, o que disseram que acreditavam. we don't know what the Lord has done inside of their hearts. Não sabemos o que o Senhor já fez dentro de seus corações. And so we need to pastorally come to them Então devemos ir a eles pastoreadamente and warn them e avisá-las. that if you continue in this way, Se continuar dessa forma, you will perish. você vai perecer. And so we reach them again Então vamos alcançar elas de novo with the gospel. com o evangelho. And if they truly believe, if the Spirit has done something in their life, Então se eles realmente creram e o Espírito fez alguma obra nas suas vidas, they will be humbled. eles serão humilhados. They will say, ah, yes, Eles dirão certamente, you are right. você está certo. I must repent. Eu devo me arrepender. So I know that the brother here, E eu sei que o irmão que esteve aqui, he said many of those right things. ele disse muitas dessas coisas certas. I would just encourage you to remember Vou encorajá-los apenas a se lembrarem that we must do all that we can que devemos fazer tudo o que podemos to remind people para lembrar as pessoas to cling to Christ, para se confiar em Cristo, to look to Jesus para olharem para Jesus and follow Him. e seguir a Ele. Bear fruit in keeping with repentance. Dar frutos em arrependimento. Obey the word. Obedecer a palavra. Love the Lord. Amar ao Senhor. Believe the truth. Acreditar na verdade. And that's how we assure someone E é assim que asseguramos que alguém, if they're a true believer. se realmente eles são crentes verdadeiros.
Concordo plenamente com o que o grupo disse e também que o nosso irmão Ben acabou de acrescentar. Eu só iria acrescentar que toda a vida, um dos sinais da vida, seja vida animal ou vida vegetal, é o crescimento. Nós aprendíamos na escola, desde a infância, de que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, desenvolve-se e morre. Pelo menos essa era a definição das ciências naturais. Então, onde há vida, necessariamente há crescimento. E queria deixar 2 textos bíblicos que recomendam, quase que como mandamento, que os crentes devem crescer. O último versículo da segunda carta de Pedro, ele termina a sua segunda carta de Pedro, portanto, o último versículo diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é? Então, crescei, é um imperativo. Vocês devem crescer na graça e no conhecimento. Então, onde há vida, onde há salvação e verdadeira conversão, tem que haver um crescimento necessário. É claro que dentro da igreja deve haver apoio. Temos que pregar o Evangelho, sim, e é o básico. Mas, como irmãos que somos em Cristo, é dentro da igreja que nós encontramos ajuda para o crescimento. Portanto, os irmãos mais velhos ou mais experientes na fé devem auxiliar aqueles que são mais fracos. É isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 14. Portanto, os que são mais fortes devem trazer os mais novos. Eu tenho 2 filhos. A minha filha ajudava o seu irmão, nosso filho mais novo, porque ele era um rapaz, mas parece que tinha algumas dificuldades motoras, de coordenação. Então a minha filha atava os sapatos do seu irmão. Quando ela tinha a mesma idade, ela própria atava os sapatos. Mas o meu filho não era capaz de fazer até aos 8, 9 anos. Se ninguém ajudasse, ela ia para a escola com os tênis, com atacadores abertos. Então a irmã ajudava o irmão porque sabia que o irmão tinha alguma deficiência. Então essa é uma boa ilustração que na igreja nem todos crescemos no mesmo ritmo. Deve haver um apoio mútuo, portanto o melhor espaço para crescer é dentro da igreja e não fora da igreja. E Deus salvou-nos pessoalmente, mas o nosso crescimento acontece dentro do contexto da igreja. Então o Evangelho tem que ser o primeiro elemento a ser usado e a ajuda mútua entre os irmãos também deve colaborar. E termino para citar um outro texto, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo diz ali que os crentes deviam desenvolver, não é, a sua salvação, não é, com temor e tremor, sabendo que Deus é que produz. Então é interessante isso, Deus é que faz tudo. Mas Paulo está a recomendar os crentes a desenvolverem a sua salvação. O que é isso? Não é a produzirem a salvação, mas a responderem ativa e intencionalmente aquilo que Deus fez, através de exercícios espirituais também. Oração, leitura da Bíblia, cultos, companhia ou comunhão, isso tudo vai ajudar ao crescimento. Então, nem sempre aquele irmão que está a crescer menos significa que não é salvo. Nem sempre é assim. Não podemos chegar a essa conclusão precipitada. Pode ser um defeito. Crianças nascidas no mesmo dia, gêmeos, um pode crescer um pouco mais alto e é mais alto do que o outro, do que o seu irmão. Um pode ser intelectualmente mais ativo, mais capaz do que o outro, mas ambos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então temos que ter esse sentimento redentor de ajudar o outro irmão que está menos atrasado. Se a paragem for prolongada, ali sim pode haver qualquer coisa espiritual. Temos que saber sim se a pessoa, de facto, foi regenerada ou não. Mas pode apenas uma falta de alimento para um crescer menos ou mais lento, penso eu. Muito obrigado. Então, já temos que passar para outro estudo de caso. Vamos fazer estudo de caso número 6. E estamos a chamar o representante do grupo T. Está aqui? Sim. Representante do grupo T. Ok, então vou convidar você a chegar. É grupo T? Ok. E pode talvez mencionar qual é a situação aqui e como vocês estão a lidar com estas perguntas.
Melhor pegar. A paz do Senhor a todos. Boa tarde. Nós estamos com o nosso estudo de caso. Posso ler todo, não é? Não temos tempo para ler. Se consegue resumir, seria bom. Ok. O nosso estudo de caso, aqui é uma história verdadeira onde um certo missionário foi enviado da igreja mãe para ir abrir uma igreja e ele chegou lá, ele começou a ensinar sobre a salvação é somente pela graça e a salvação é somente pela fé em Jesus. Já não se fala mais nada, só Jesus, não precisa de obras. E aquela igreja ficou assim, só que aconteceu que aquele missionário acabou saindo daquela igreja, foi para um outro lugar. Daí foi enviado o segundo missionário, para aquela igreja. Quando ele chega lá, ele faz uma pergunta à igreja, o que a igreja crê. E eles perceberam, ele percebeu que a igreja estava firme, que a salvação é somente pela fé, que eles confiavam 100% de Jesus e não precisavam de nenhuma obra. E o missionário, o segundo missionário, ele acabou de dizer que vocês aprenderam assim, mas a igreja mãe onde nós saímos, onde eu saí, lá é obrigado para que vocês sejam salvos. Não basta apenas vocês crerem em Jesus ou ter a fé em Jesus apenas. Vocês precisam fazer algumas coisas, algumas obras, ou mesmo fazer algumas cerimônias, podemos assim dizer. E a igreja que já tinha um conhecimento que a salvação é apenas pela fé, ela começou a voltar atrás e começou a tentar a fazer as obras para verem se eles eram salvos ou não. Daí o primeiro missionário, ele ouviu sobre isso. E ele envia uma carta para a igreja. Diz, a igreja, se vocês fazerem más obras para serem salvos, eu já sou inocente. E vocês vão para o inferno, não vão ser salvos. Então a primeira pergunta que aparece é, qual destes missionários tinha razão? Nós dissemos que o primeiro missionário tinha razão. Segundo ponto, tem uma pergunta que se segue. Se procurássemos mandar que os nossos fiéis tinham que fazer certas cerimônias ou obras para conseguirem ser salvos, eles nos obedeceriam? Nós respondemos que em nossas igrejas outros obedeceriam, os outros não. Alguns que estavam conosco acabaram de dizer que a igreja que tem uma boa palavra não obedeceria, mas como em todas as igrejas sempre tem um que tem um pé atrás. Então, fariam estas obras que nós dizíamos para que eles pudessem ser salvos? Nós também, a nossa resposta ficou, outros iriam fazer, outros não. Então tem a pergunta 3, não é? Se dizíssemos que nossos fiéis tinham que fazer certas obras para manter sua salvação em vez de perder sua, eles fariam essas obras para não perder, mas antes assegurar a salvação? Nós dissemos também a resposta que outros poderiam fazer para tentar segurar a salvação dele em nossas igrejas. Outros poderiam. Outros talvez poderiam sair da igreja. Então tem a pergunta 4.4. Se nossos fiéis fizessem essas obras confiando na nossa palavra, que com essas obras elas seriam salvos e sem estas obras seriam perdidos, eles no fim perderiam salvação por nos ouvir ou ganhariam salvação por nos ouvir? Nós falamos que eles perderiam a salvação por nos ouvir, porque quem deve ser ouvido é somente a Bíblia Sagrada. O líder sim deve ser ouvido, com certeza. Mas o líder só deve ser ouvido enquanto ele estiver firmado na palavra.
tem que responder bem, porque de uma maneira ou outra parece que a salvação ou a perdição de nós e dos nossos seguidores depende de nós responder corretamente. Então tem o ponto 5. Quais trechos da Bíblia podem nos orientar sobre a resposta certa nesta situação? Então, para nós respondermos todas as respostas, nós nos baseamos, primeiramente, quando ouvimos sobre esses 2 missionários, o Espírito de Deus nos levou para pensar sobre os Gálatas. Paulo ele escreve em Gálatas 3, versículo 1, a falar para os Gálatas. Gálatas 3, versículo 1. Vou ler um pouco, posso? Só para... Gálatas 3, versículo 1. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Quiseram saber isto de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então aqui nós vimos a posição do Paulo como o primeiro pregador. E no 4 ele diz assim: digo, pois que todo o tempo... 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então nós também alinhamos com o primeiro missionário. Ele diz: se vocês voltarem a praticar as obras, deixar a salvação apenas pela fé, se vocês voltarem a praticar obra, vocês não serão salvos. Pensarem que vão fazer obras vão fazer obra para serem salvos, se esqueçam disso. Se esqueçam disso. E o Paulo também está a dizer a mesma coisa a Gálatas. Será que está a dizer a mesma coisa a Gálatas? Se vocês deixarem de novo se circuncidarem, eu primeiro vos preguei o evangelho da graça por meio da fé em Jesus Cristo. E hoje vocês estão a voltar. Se vocês voltarem a se circuncidar de novo para serem salvos, Cristo de nada vos aproveitará. Então nós também falamos que as obras é a consequência da fé que nós temos em Jesus Cristo. Que somente pela graça, também falamos aqui em Efésios 2, versículo 8 a 9, que diz que pela graça vós sois salvos. E nós também falamos que a salvação não vem de homem, a salvação não vem de nosso esforço. A salvação, ela vem de Deus, ela é dom de Deus. Estamos ser dados de graça. Não precisamos fazer nenhuma obra para sermos salvos. Também o texto também nos levou para nós falarmos sobre Atos dos Apóstolos 16, versículo 30 e 31, onde aquele carcereiro, quando viu que a cadeia se abriu, talvez ele pensou consigo mesmo que não, talvez esses prisioneiros fugiram, ele pegou uma espada e Paulo gritou: não faça isso, não se mate, porque nós não fugimos. Dali o carcereiro ele fez uma pergunta muito importante. Ele disse: meus senhores, o que eu farei para ser salvo? E Paulo, ele não falou desobra, ele não falou você precisa de se arrepender, você não precisa de subir monte, você não precisa beijar o seu pastor, você apenas precisa crer em Jesus Cristo, serás salvo você e a sua casa. Então, nós concluímos que a salvação não vem pelas obras. As obras só aparecem depois de nós termos crido. Então, as obras só refletem o que está dentro. É que nem o batismo. Nós batizamos porque nós cremos. É que nem o casamento. Nós casamos porque nós amamos.
Amém, igreja? Amém. E também temos a 1 de Timóteo. 2 de Timóteo 1:9, já estou a terminar. 2 de Timóteo 1:9. Um 9 diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. O Senhor não nos chamou segundo as nossas obras. É que nem aquela pergunta muito traiçoeira que nosso irmão, Dr. Charles, nos deu lá, que está lá em Galatas, que pela graça, as prostitutas, os ímpios são salvos. Então ele também aqui está a dizer que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Quer dizer, se a prostituta, naquele momento, ela ouvir o evangelho e o Espírito Santo compelir o seu coração, ela dizer que eu quero ser salvo, ele será salvo na hora. Deus não vai reparar as suas obras, não vai reparar nada, ele vai ser salvo agora, porque a salvação não vem pelas obras, é somente pela fé. E essa fé é colocada por Espírito Santo. E essa fé não vem de nós, não vem por esforço nosso, somente é Deus que coloca isso e nós cremos. E para ser salvo, apenas precisamos de crer. E mesmo até o crer não vem de novo de nós, vem do próprio Deus. Amém? Então, Eu penso que já falei. amém, obrigado. Já está. Agora, não sei se o outro grupo, ele Eri, se você queria dizer alguma coisa, mas tem que ser muito breve, antes que nossos preletores estão tratar esta questão, esta pergunta. Vou dar uma oportunidade para o grupo F, ou L, ou R, se você queria acrescentar alguma coisa, ou esclarecer talvez alguma coisa que não foi claro, porque vocês também debateram. Está aqui? Ok, obrigado, senhor. Penso que o microfone está lá. Mas não é para fazer toda a apresentação, um resumo mesmo, porque já está na hora para começar com o próximo estudo. Obrigado. Pai do Senhor, igreja, amém. Amém. Só algum acréscimo do grupo. A situação que nós vimos nesse estudo de caso é realmente parecida com aquela situação da Galácia, daquela confusão que havia nas duas igrejas. Então é importante que o líder da igreja, o primeiro missionário, tenha uma atitude de Paulo, alguém com uma visão, um entendimento. Mesmo que alguém que seja da mesma igreja de proveniência tenha autoridade de falar que não pregue o outro evangelho, que aquele que vier pregar outro evangelho então seja amaldiçoado, para não semear, lançar uma outra semente contrária à semente que já foi lançada. Este é o primeiro dado. Segundo ponto, na igreja há duas autoridades. A primeira autoridade é a autoridade bíblica. E o pastor em si também ele tem autoridade. Só que a autoridade maior na igreja é a própria Bíblia, em que também o próprio pastor deve submeter à autoridade da Bíblia. Sendo assim, ele não pode pregar, o segundo missionário não pode trazer um evangelho diferente daquilo que a Bíblia já diz. Porque a ovelha, sendo crente, sendo ovelha, ele ouve e segue a voz do seu pastor. Se o segundo missionário, quando ele veio, trouxe aquele evangelho diferente, logo traz confusão. Por que traz confusão? Porque sempre a ovelha fica atenta para ouvir a voz do seu pastor. Então é importante que o rebanho, a igreja, seja comparado com a igreja da Bereia, onde os crentes examinam a escritura, ao ponto não vão aceitar ser conduzido com um pregador estranho ou alguém que traz um evangelho diferente daquilo que já foi pregado. Muito obrigado. Então vamos dar oportunidade para nossos preletores dizer qualquer coisa que estão querer dizer para talvez esclarecer ou... Só para acrescentar, parabéns também a esse grupo, fez um bom trabalho. É para dizer que qualquer autoridade humana, do pastor, do presbítero, do apóstolo, seja de quem for, é uma autoridade delegada.
A autoridade máximo, o elemento coordenador, aquele que regula a vida da igreja, a conduta dos crentes, é a Bíblia. Portanto, qualquer homem que se apresenta como chamado por Deus, e pode ser o mesmo, ou também não, tem que submeter a sua autoridade à autoridade da igreja. E como o último irmão falou, as nossas igrejas também são responsáveis, porque reina nas nossas comunidades uma iliteracia bíblica. Há pessoas que nunca abrem a sua Bíblia em casa, só a abrem quando o pastor manda abrir no domingo. Então tem muito pouco conhecimento bíblico. E tudo aquilo que o pastor disser, eles respondem amém, como se fosse a verdade absoluta. Mas nós temos que ser como os bereanos, mais uma vez como o irmão enfatizou. Alguém está a pregar, não importa se ele é doutorado, é pós-doutorado em teologia, não interessa. Ele começa a falar e eu abro a Bíblia para confirmar se aquilo que ele está a dizer está de acordo com isso aqui. A mesma forma com o nosso líder. Como africanos que nós temos um respeito cultural pelo adulto, pelo mais velho, pelo nosso pastor. Isso é bom. Mas o respeito não pode permitir que algo não bíblico continue a ser ensinado na igreja. Talvez com respeito, com conversa, temos que perguntar ao nosso líder se há base para aquilo que está a ser ensinado na igreja ou que os crentes estão a ser obrigados a cumprir. Então temos que estudar a Bíblia para estarmos atentos a reparar todo o mal que chega. Quanto mais conhecemos as notas verdadeiras, mais fácil podemos descobrir uma nota falsa. Mas se nós não sabermos as notas verdadeiras, qualquer pessoa que nos dá uma nota, podemos acreditar que é verdadeira. Mais conhecimento bíblico para estarmos atentos. É o conselho que eu gostaria de dar. Então os crentes também são responsáveis, porque têm que estudar a Bíblia como o seu líder, não é? Para saberem distinguir a mentira da verdade. I think this case study Eu acho que esse estudo de caso, really gets at the theme of the conference this week. ele está relacionado ao tema da nossa conferência. Because we've seen the abuse of the church Nós vemos o abuso da igreja, and pastors dos pastores, to give heavy burdens on people. de dar encargos pesados às pessoas. You know, these are the very things that Jesus São essas mesmas coisas que Jesus confronted the Pharisees about, confrontou aos fariseus a and the respeito, scribes and the false teachers. aos escribas e os falsos mestres. He was saying, you're putting heavy burdens. Ele dizia, vocês estão dando julgos You're pesados. telling them to do all of these things and that they will be right with God. Estão dizendo a eles que façam todas essas coisas e estarão certos diante de Deus. One of those teachers came to him Um desses mestres veio a ele, late at night, à noitinha, and Jesus confronted him with Jesus- this false thinking. e Jesus o confrontou com esse seu pensamento falso. And he said, are you not the teacher of Israel, Ele disse, você não é um mestre em Israel and you don't know the most important thing? e você não conhece as coisas mais importantes? You must be born again. Você deve nascer de novo. How? Como? The Spirit of God, Pelo Espírito de Deus, through the Word, por meio da palavra, bringing faith, produzindo fé, through Christ, or por in meio de Christ. Cristo ou em Cristo. It is truly salvation through the Word alone, Será que a salvação é pela palavra somente? by grace alone, Apenas pela graça? through faith alone, Pela fé somente? in Christ alone, Em Cristo somente? to the glory of God alone? Para a glória de Deus somente? And if we add anything to it, Então, se acrescentarmos qualquer coisa a isso, we just heard, nós já ouvimos aqui and we've heard all week, e ouvimos toda semana, that when we do that, que quando fazemos isso, it profits nothing. de nada se aproveita. They are dead works. São obras mortas. Many of the passages that our brother shared Muitas das passagens que o irmão aí partilhou are so good. são muito boas Let me encourage you to go back e encorajar-vos a voltarem and read Galatians. e lerem o livro de Gálatas mesmo. Read it with an open heart. Leiam com o coração aberto.
see that this was the very thing E verão que esta era a mesma coisa that Paul was trying to keep out of the church. que Paulo estava tentando afastar da igreja. And he was reprimanding them, E ele estava repreendendo-os, saying that they were foolish for letting it in. dizendo-lhes que estavam sendo tolos em permitirem que fossem desorientados. Pastor, stand firm on the word of God. Os pastores se firmam na palavra de Deus. Keep anything that is contrary, Mantenham tudo que é contrário, keep it out. mantenham distante, For the sake of your own soul, por causa das vossas próprias almas for the souls of the people, e para as almas das pessoas and to the glory of God. e para a glória de Deus. Obrigado. Então, vamos continuar com o estudo de caso número 5. Também uma história verdadeira. Temos grupos E, K e Q. Então, vamos chamar grupo K, grupo K. Grupo K está. Paz de Jesus Igreja. Nós somos do grupo 5, estudo do caso do número 5, uma história verdadeira, amém? Eu sou novo, nunca estive em frente de muitas pessoas, mas o Espírito Santo de Deus vai falar. O estudo que nós tivemos aqui, tivemos uma história de uma igreja, na qual essa igreja tinha culto nas segundas-feiras pelas 6 horas, era o culto de receber dinheiro de Deus. Nas terças-feiras, culto de operar milagre. Nas quartas-feiras, culto de ganhar influência sobre outras pessoas. E nas quintas-feiras, tínhamos culto de curas milagrosas. Nas sextas-feiras, culto como conseguir emprego. No sábado, tínhamos culto como conseguir namoro. E no domingo temos aqui culto de receber poder. Então, havia um aderente da igreja, na qual frequentava muitas vezes naquela igreja. E essa aderente chegou num sítio, num dia que ele queria apreciar uma biblioteca cristã. Ele viu aquela biblioteca, entrou naquela biblioteca, na qual essa biblioteca lá, os livros que estavam lá estavam muito caros, não estavam à venda. Então, ele viu, apreciou aqueles livros e ele queria ter aquele livro, só não tinha como ter. Então, no sábado, ele voltou para a biblioteca. Quando volta para a biblioteca, ele se fechou na casa de banho, até que chegou numa certa hora na qual os bibliotecários já queriam fechar. Então, quando os bibliotecários já queriam fechar, ele logo sai e quando ele saiu, ele pegou um dos bibliotecários, ele espancou mortalmente e o bibliotecário morreu e a polícia ficou à procura desse indivíduo. Amém? Então, a questão do número 1 é: como um religioso pode participar fielmente nos cultos das 6 horas de uma igreja sem ser transformado? Amém? O grupo de caso do número 5, entramos na base do livro de 2 de Timóteo, capítulo do número 4, versículo do número 3 e 4, na qual ali diz que Paulo estava a falar para Timóteo, que Timóteo, meu filho, chegará um tempo em que as pessoas vão procurar o evangelho que lhes agrada, porque o evangelho de Cristo estará a criar coceira nos ouvidos. Aleluia! Então, Paulo estava a informar para Timóteo que, Timóteo, meu filho, fica muito atento, porque chegará esse tempo em que as pessoas irão procurar aquilo que lhes dê vontade, o evangelho que eles querem escutar, porque o ensinamento genuíno, o ensinamento de Deus estará a criar coceira nos ouvidos. Então, vimos que esse homem, ele aderiu àquela igreja e ele participava fielmente naquela igreja, porque o que se falava naquela igreja e o que se fazia naquela igreja era alguma coisa que estava
da vontade ou de acordo com a vontade dele, os prazeres dele. E também nós nos baseamos no livro de Mateus, capítulo do número 7, versículo do número 21, que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, aqui nós nos baseamos nesses dois livros aqui, de 2 de Timóteo, capítulo do número 4 e Mateus. Aqui no livro de 2 de Timóteo, vimos que naquela igreja em que ele estava, lá não se pregava a palavra. Então, ele foi lá porque lá falavam aquilo que lhe dava vontade. A palavra de Deus lhe incomodava. Então, por isso que ele foi lá, participou dos cultos fielmente, mas não era transformado. Amém? E questão do número 2 não respondemos. Vamos deixar para os outros aí, outros amados. Agora vamos na questão do número 3. O que faltava na lista dos cultos diários que este homem precisava? Amém? Nós, quando estávamos a fazer estudo desse caso aqui, vimos que, na verdade, nas listas dos cultos diários, ali faltava o culto da palavra, o culto do evangelho, o culto de trazer palavra. Quando falamos de palavra, estamos a falar de Jesus. Porque vimos que ali ele queria ouvir culto de dinheiro, culto de receber namoradas, culto de como ter emprego. Mas ele precisava de ouvir o culto da palavra. Ele precisava de ter aquela palavra que é Cristo dentro dele, para ele ser transformado. Então aí vimos uma diferença entre querer e precisar. Nós podemos querer uma coisa, mas não termos aquilo que nós precisamos. Então ele precisava da palavra, só que não tinha. Amém? E nos baseamos no livro de Marcos, capítulo do número 16, versículo 15, que diz que ide ao mundo inteiro pregar o evangelho. Então, naquela igreja, naquela congregação onde aquele jovem estava, onde aquele indivíduo estava, não tinha palavra, não tinha evangelho verdadeiro. Se o Senhor Jesus disse que ide pregar o evangelho, aquele que crê será salvo, aquele que crê será batizado e será salvo. Quer dizer que há um evangelho que não é verdadeiro, há um evangelho que não salva, na qual esse evangelho era aquela comida que ele sempre bebia, aquele evangelho que ele sempre tomava dentro daquela igreja onde ele estava. Ele não tinha aquele evangelho de Cristo. Aleluia. E temos aqui também a questão do número 4. Quantas pessoas nas suas próprias congregações juntaram-se convosco e participaram fielmente dos cultos nas nossas atividades sem serem transformadas? Nós contemplamos atualmente muita gente que se junta conosco nos cultos, mas não são transformadas. Então, tem muitas pessoas que se juntam conosco nos cultos, nós cultuamos junto, mas aquelas pessoas não são transformada. Podemos ver aí um exemplo que depois da segunda transformação, quando Jesus transformou, daí aquela multidão, foi lá muita multidão, lá onde estava Jesus, daí Jesus disse que eu sou o pão, vocês devem comer de mim porque eu sou o pão. Daí aquelas pessoas começaram a ir, começaram a sair, porque Jesus falava que era o pão. Aquelas pessoas logo vimos ali, aprendemos que eles não estavam lá pela palavra, estavam por interesse. Então eles se juntavam, havia muita pessoa, mas que não estavam lá pela palavra, eles tinham um objetivo. Eles estavam lá, mas não queriam ser transformados. Queriam aquilo que o Senhor Jesus vai fazer. Queriam o milagre de Jesus. Não queriam a salvação. Aleluia. E temos aqui também a questão do número 7, que diz: onde começa a cadeia de pessoas que enchem numa igreja, que enchem uma igreja com pessoas não salvas. Aqui nós nos baseamos, é semelhança do livro de Timóteo. Primeiro ponto que as pessoas enchem numa igreja sem serem salvas. Primeiro ponto que nós vimos é aquilo que está no livro de Oséias, capítulo do número 4, versículo do número 6, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, uma igreja pode estar cheia e por causa de não ter a palavra, não ter o conhecimento de Cristo, não ter aquela palavra genuína de Cristo, as pessoas podem estar lá cheias. As pessoas podem lá estar muitas por causa de quê? Falta de conhecimento. Então, aprendemos que a falta de conhecimento, ela vem para nos destruir. Vimos ali o Senhor Jesus, o nosso Deus, estava a falar para Oséias que o meu povo está sendo destruído por causa de não saber,
por causa de não me conhecer. Eu quero crer, se o povo conhecesse a Deus, o povo não seria destruído. Então, uma igreja pode estar cheia sem pessoas que não serão salvas por causa de não conhecer, por causa de não ter conhecimento e também por causa do próprio dirigente da igreja, o que o dirigente ensina para os crentes. Porque estamos num tempo em que estamos a pregar o evangelho da barriga, podemos dizer assim. O evangelho que faz o pastor, o apóstolo, não sei lá que, ter ou ser reverenciado, né? Ter muitos recursos. Nós podemos aí, eu, por exemplo, posso vir aqui querer trazer um tema de prosperidade para a igreja. Eu vou estar a ensinar assim para a igreja, que você é filho de Deus, e você é filha de Deus, você sendo filho de Deus, dê na casa do Senhor, Deus vai te fazer prosperar. Mas depois de você prosperar, depois de Deus te fazer você prosperar, você deve comprar uma roupa que está na moda, um telefone que está na moda. Aí eu estaria a te ensinar dessa maneira, que quando Deus te faz prosperar, é para você comprar algo que está na moda, para você mostrar àqueles que não têm, que você também está na moda. Mas eu mesmo posso vir te ensinar que Deus pode te fazer prosperar. Mas depois de você prosperar, você deve ajudar os necessitados. Há muita diferença. Todos têm, mas é prosperidade, mas com ensinamentos diferentes. Então, por falta de conhecimento, há igrejas com tantas pessoas, mas que não são salvas. Amém? E número 7, e a última, diz: há versículos na Bíblia que tratam deste assunto. Os versículos, acho que eu já citei aqui. Temos aqui 1 de Timóteo. Na verdade, não há nenhuma questão que nós vamos nos questionar que não haja solução na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado na qual contém toda a informação do homem. Contém tudo que o homem precisa. Então, tudo que nós falamos aqui, na verdade, tem bases bíblicas, tem versículos bíblicos que explicam a respeito dessas coisas, desses acontecimentos. Então, aquilo que nós aqui acabamos de ler, temos aqui no livro de Timóteo, essa segunda de Timóteo, capítulo do número 4, temos também Mateus 7, 21, temos Marcos, temos Oséias e vários outros livros que falam a respeito dessas coisas aqui que nós falamos. Amém? Muito obrigado, irmão. Fez bom trabalho, o tempo já esperou para esta sessão, mas eu queria fazer pequena coisa. Primeiro, queria convidar nossos palestrantes. Obrigado pelo bom trabalho que vocês fizeram, mas temos que ainda passar para mais um estudo de caso para pelo menos abrir esta e vamos roubar tempo do nosso intervalo. Mas vamos ouvir primeiro respostas dos nossos palestrantes sobre estudo de caso número 5, não é? E depois vamos passar para o estudo de caso número 2. Número 5 neste momento, irmãos. Well, I'm grateful for what I've heard. Estou grato pelo que ouvi. It seems that each group that had a case study Parece que todos os grupos que tiveram um caso de estudo spent time really considering what the Word of God has to say. passaram um tempo considerando o que a Bíblia diz a respeito desse caso. And that's the most important thing. E essa é a coisa mais importante. And I think even when our brother began, E mesmo que o nosso irmão iniciou ali, he made mention to the bottom line ele deve ter mencionado para o pano de fundo that it sure seemed like que as coisas pareciam que this was not a true church. não era uma igreja verdadeira. Lots of activities, Todas as atividades, lots of teachings, muitos de ensinos que tem lá, no gospel. nenhum evangelho envolvido. Man is capable of great evil. O homem é capaz de muita maldade. We must be on guard. We must be aware of that and be able to defend that. Devemos estar atentos a isso e capazes de nos defender disso. But ultimately, as pastors, Mas como pastores, we can guide the church podemos conduzir ou dirigir a igreja in good teaching, num bom ensinamento, in the true gospel, no verdadeiro evangelho, and hopefully put the congregants on a firm foundation. e devemos colocar a congregação em fundamentos firmes.
I hope this was a helpful exercise for you Espero que esse tenha sido um exercício que ajudou muito a vocês, to be able to dig into God's Word para serem capazes de aprofundarem na palavra de Deus and consider how to respond e considerar como responder to things that go on in normal life. a coisas que acontecem na vida cotidiana. This book speaks to everything that Este- goes on in life, Este livro fala para todas as coisas que acontecem na nossa vida and it is our source. e é a nossa fonte. And when we move away from it, E quando nos afastamos dele, we find ourselves in great danger. nos encontramos em grande perigo. Mais uma vez, também agradecer ao grupo o trabalho feito, e em todos os grupos está a ser destacado a palavra. Nós vimos que o Evangelho, esse poder de Deus, é o elemento comparativo. Tudo o que devemos avaliar, se é correto, se é incorreto, se é verdade, se é mentira, não é possível fazê-lo com revelações, com visões do pastor ou do líder, não dá para comparar. O único instrumento que nos ajuda a comparar, a distinguir a verdade da mentira, é este livro aqui. Mas também queria acrescentar que, por isso é que o tema da salvação tem que ser um tema constante em cada igreja. E eu quero agradecer a Deus pelo curso que tem tido após a conferência, e um dos temas que tem tratado, o pastor Charles e os irmãos que participam, é a salvação genuína, ou a conversão genuína. É o ponto de partida. Enquanto não houver uma boa clareza sobre esse ponto, então os resultados serão também lamentáveis. Porque há pessoas que querem mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Vou repetir. Há pessoas que estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Então, quando ouvem que aquela igreja há essas bênçãos, eles vão lá não por Deus, mas para conseguirem. E termino para dizer que esse estudo de caso eu tenho lá como uma igreja vizinha, onde eu vivo, lá em Lisboa. Há uma igreja perto da minha casa que tem isso. Chega na porta da igreja, tem os cultos de segunda a sábado. Cada culto tem uma razão de ser. Para cura, para relacionamentos quebrados, para maldição, para ter mais recursos financeiros para estar. E as pessoas lá em Lisboa, que vão a essa congregação, membros ou não, escolhem um dia de acordo com o assunto que eles querem ver resolvidos. Portanto, não vão lá por Cristo, mas vão lá por esse assunto. E as igrejas são cheias. Aquela é uma das igrejas mais cheias de Lisboa, ou de Portugal. Porque oferece mais bênçãos de Deus do que falar sobre o Deus das bênçãos. Então a igreja pode ser cheia de pessoas assim, mas que por dentro não foram regeneradas nem salvas. O tema da salvação genuína tem que ser constante nos nossos cultos, nas nossas pregações, nas nossas conversas também. É isso que eu queria dizer para incentivar a igreja. Então, eu queria agradecer todos os grupos pelo trabalho que foi feito, e espero que, enquanto nós não estamos conseguir tratar estudo de caso 1, estudo de caso 2 e estudo de caso 4, isso não quer dizer que ainda vocês não podem falar um com o outro durante os intervalos, refeições, as noites, debatendo estes assuntos até que chegar até uma conclusão satisfatória para você. Este debate não tem que findar agora, mas, oi, irmãos, enquanto vocês estão aqui em frente de nós, ainda não chegamos a um estudo de caso que eu pensava que levaria mais tempo. Estudo de caso número 2. Espero que os irmãos já familiarizaram-se com esta. Vou mencionar o nome de Charles Finney, aquele famoso evangelista americano que vivia no século XIX. E ele transformou a maneira em que a evangelização está sendo feita até o dia de hoje. De modo que estamos a ver coisas para evangelizar pessoas e salvar pessoas que nós não estamos a ler na Bíblia, ou estamos a ver na Bíblia. Então, este estudo de caso número 2 está totalmente dedicado a este mecanismo de evangelização, de tornar crentes automaticamente por meio de um processo. Eu queria, pelo menos, deixar nossos palestrantes ter uma oportunidade de fazer alguns comentários sobre este estudo de caso 2, embora não tenhamos oportunidade de chamar qualquer grupo para debater isso, porque já estamos no tempo de intervalo. Mas se pudesse endereçar alguns comentários a esta questão,
eu queria dar oportunidade antes de nós encerrar esta sessão. Sim, eu posso começar para depois dar a palavra ao nosso irmão. Esse é um assunto sério e esse exemplo, esse caso é algo real. Portanto, o tipo de evangelização que a gente faz vai determinar a compreensão que as pessoas terão sobre o que é que a Bíblia diz de facto. Quando pensamos como evangelizar o mundo em pleno século XXI, nós tivemos um tema lá em Portugal e a resposta bíblica foi não há mensagem diferente para o ser humano que vive em pleno século XXI, diferente daqueles que viviam no primeiro século. O Evangelho é o mesmo. Portanto, para sabermos como evangelizar as pessoas do nosso tempo, temos que voltar ao passado para ver o que é que Jesus fez, o que é que os apóstolos fizeram. E eu vou ficar só com um texto aqui, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Naquele grande sermão que Pedro pregou logo depois de Pentecostes. Então, ele acaba por nos dar as bases do tipo de evangelização que a Bíblia autoriza ou permite. Fazer uma oração do Salvador, oração do pecador, repetir uma frase, nós não encontramos nada disso na Bíblia. Não está. Portanto, é uma sugestão mais humana, mais pragmática, mais manipuladora, até eu diria, do que bíblica. O que nós encontramos é o seguinte, e eu vou ler aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo derramada, aquilo que aconteceu, todos nós sabemos pelo Pentecostes, e as pessoas acharam estranho aquilo que estava a acontecer. Então Pedro vai pregar um grande sermão para dizer aquilo que estava a acontecer. E diante daquela pregação genuína e bíblica, obviamente o Espírito trabalhou na vida das pessoas. E eles fizeram, e Lucas diz o seguinte, vou ler, versículo 37, Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Essa é a grande pergunta do pecador, que está a ser trabalhado pelo Espírito Santo, que já foi sacudido pela mensagem. O que fazer diante disso? Há um Deus zangado, irado, e nós cometemos contra ele. O seu filho veio, morreu, ressuscitou. Ele prega uma mensagem da salvação eterna. Mas qual é a nossa resposta? O que é que temos que fazer? E a resposta de Pedro é importante. Eu acho que a partir dessa resposta nós encontramos a melhor forma de evangelização. Diz então o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não ensinou nenhuma oração do pecador, não usou outros métodos, mas ele apenas disse que eles, conscientes daquilo que estava a acontecer e tendo o seu coração compungido, e nós sabemos que já o Espírito estava a trabalhar, eles deviam responder com arrependimento e fé. Claro que Pedro diz arrependei-vos e depois crer. Então arrependimento e fé são os dois elementos fundamentais numa conversão genuína. Esse deve ser o nosso desafio às pessoas. Mais nada. Esse deve ser o nosso desafio, porque é a mensagem que a Bíblia nos dá. Também lá, como nós ouvimos, o carcereiro perguntou a Paulo e a Silas, o que é que eu devo fazer diante disso? Esse terremoto é sobrenatural. O que aconteceu aqui é estranho. Tantos prisioneiros criminosos, ninguém fugiu, com portas abertas. Isso é fora do comum. O que é que eu devo fazer? E a resposta de Paulo não foi diferente. Também era preciso arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo e a promessa da salvação. Portanto, nós temos que confiar no poder da palavra de Deus sem inventar métodos ou metodologias que atraiam pessoas. Não precisamos disso, o Evangelho não precisa disso. Ele em si mesmo é o poder que vai transformar. Então, a nossa evangelização tem que ser corrigida. Por favor, líderes, pastores, tirem nos vossos manuais oração do pecador. Tem que repetir essa frase 3 vezes ou 4 vezes para a salvação entrar na sua vida. Isso é reza católica. Como repetir Aves Marias, X e quantas vezes para que Deus ouça. Não está na palavra. Pregue a palavra, desafie as pessoas ao arrependimento e à fé na obra que Cristo realizou. E basta isso. O próprio Deus vai trazer conversão genuína.
Isso é sério. Isso é sério. Nós estamos a lidar com casos eternos. É a eternidade das pessoas que estão em causa. Ser representante de Jesus Cristo. Então pregue como Jesus ensinou. Como os apóstolos começaram. Nós não temos o direito de mudar métodos de evangelização. Porque a Bíblia apresenta o método mais correto. There's not much more to say than that. Não há muito a dizer para além do que o pastor já disse. So thank you, Pastor. Então, muito obrigado, pastor. I mentioned it would be great for you to read Galatians. Mencionei que era bom que lessem o livro de Gálatas. And after that, I would encourage you to go and read Acts. E também iria encorajar que fosse ler o livro de Atos. But maybe don't read it in the way that you've read it before. Talvez não os leia do modo que já os leu antes. Often we look at the building of the church by the prophets and apostles, Muitas vezes nos concentramos na edificação da primeira igreja pelos apóstolos, the ones that God used in, as he says in Ephesians, aqueles que Deus usou, como diz em Efésios, chapter 2:20, no capítulo 2, versículo 20, to lay the foundation. para pôr a fundação. When you're building something, how many times must you lay the foundation? Quando construímos alguma coisa, quantas vezes fazemos o alicerce? One time. Uma vez apenas. We had apostles and prophets. Tivemos os profetas e os apóstolos. They laid the foundation. Eles colocaram o fundamento. And now we take that up Agora nós devemos continuar. and we follow after them E nós continuamos após eles, in teaching what they taught. em ensinar o que eles já ensinaram. We look through Acts so often Olhamos para o livro de Atos muitas vezes and we want to see the same experiences. e queremos ver as mesmas experiências. And God has never promised that. E Deus não prometeu que seria assim. And we want to see the same things happen as in the book of Acts, Queremos ver as mesmas coisas acontecerem como foi no livro de Atos, but we rarely want to preach like those in the book of Acts. mas raramente queremos pregar como esses que pregaram no livro de Atos. Pay careful attention when you read through Acts. Então preste muita atenção quando estiver a ler o livro de Atos, How these men preached, como é que esses homens pregavam. the response that came, A resposta que vinha. not the response that was manipulated upon those. Não a resposta que era manipulada nas pessoas, Notice the content of their message. mas a respeito do conteúdo da sua mensagem. It's never God loves you. Nunca era Deus vos ama. You will not see the word love in the book of Acts. Nunca onde ver a palavra amor no livro de Atos. He has a wonderful plan for your life. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. You don't see a preacher preach this. Nunca onde ver um pregador fazer esse tipo de pregação. You see them lay out the truth of Christ, Você vê eles apresentando a verdade sobre Cristo and they raise Christ, e depois levantar Cristo and they make him look so glorious e fazê-lo parecer tão glorioso, because he is glorious. porque ele é glorioso. And by this message, E por essa mensagem people respond. as pessoas respondem. They say, "We want that. Eles dizem: nós queremos We isso. want this Christ. Queremos este Cristo. What must we do?" O que devemos fazer, irmãos? And even when evangelism is one-on-one, E mesmo quando o evangelismo é um por um, Philip and the Ethiopian. o Filipe e o etíope, Do you know what you're reading? sabes o que estás a ler? Let me help you. Deixa ajudá-lo. It's all about Christ. Isto trata de Cristo. And then the Ethiopian responds, E o etíope responde: "Let me follow him." deixa acompanhar aqui. And he says, "Believe Ele diz: creia and be baptized. e seja batizado. Show that you believe." Mostre que você crê. There's water, let's baptize. Existe água, podemos batizar. It was the people who made the response. Eram as pessoas que davam as respostas. If we want to be a people of the Spirit of God, Se queremos ser as pessoas do Espírito de Deus, the main role of the Holy Spirit o papel principal do Espírito Santo is to make much of Jesus. é fazer que Jesus seja You aproveitado. say that you're a Spirit-filled people,
Vocês dizem que são pessoas cheias do And you're a Espírito, spirit-filled church. que querem uma igreja cheia do Espírito. And what goes on in that church E o que acontece nesta igreja doesn't have anything to do with Christ, não tem nada a ver com Jesus Cristo. or is so distracting É apenas distração that it distracts from Christ, que distrai as pessoas de you're Jesus not a Cristo. spirit-filled church. Então não é uma igreja cheia do Espírito Because the Santo. Spirit makes Christ raised up Porque o Espírito levanta ou exalta and puts Jesus. a light on Christ Coloca uma luz em Cristo and on His Word. e na sua palavra. This is what Jesus said the Spirit would do Isso é o que Jesus disse que o Espírito faria. in John 14, 15, and 16. Em João 14, 15 e 16. Read that as well. Podem ler isso também. You have lots of reading to do, I hope, Tem muito por ler, eu acho. and I hope you'll do it E espero que façam isso. because the Word is so good, Porque a palavra é tão boa. and the Christ of the Word is so good. E o Cristo da palavra é tão bom. And as a pastor, we have to hide the Word in our hearts. E como pastores devemos esconder a palavra no nosso coração. We have to think about this Word. Devemos pensar a respeito dessa palavra. Like the bee that goes from flower to flower Como a abelha que vai de flor em flor and takes the nectar back to the hive e leva o néctar and works it into the comb. e começa a trabalhar lá na flor. We should do that with God's Word Devemos fazer isso com a palavra de so Deus. that we can say, taste and see Para que possamos dizer às pessoas, provem e vejam that the Lord is good. que o Senhor é bom. And when people see it E as pessoas quando verem isso and they hear it, e ouvirem ela, they'll say, I want to taste it. vão dizer, quero provar. And they will respond. E eles responderão. Muito obrigado. E eu queria dizer que o tempo já fugiu desde muito, estamos quase 20 minutos fora do horário. Obrigado pela paciência e também pelo bom trabalho que os grupos fizeram e que nossos palestrantes estão a fazer. Agora, só queria dizer que temos o seminário pós-conferência em que nós estamos tratar detalhadamente todos os assuntos que nós estamos debater aqui mesmo. Eu vou ficar aqui para registrar as pessoas que estão interessadas em participar. Temos duas oportunidades, 1 até 7 e 8 até 14. Também, hoje à noite, 19h45, se qualquer pessoa está a chegar, porque estamos cansados, imagino. Mas vamos ter este workshop, se pessoas têm interesse. Também vou repetir amanhã, durante o tempo livre, para as pessoas que não têm que ir buscar bilhetes. Se quiser, podemos tratar esta questão sobre 8 erros comuns no método que nós estamos a fazer nossa evangelização, que não corresponde com a Bíblia, mas o que nós podemos fazer para alterar as coisas de modo que eles estão realmente corresponder com a realidade que a Bíblia está a nos dar. 8 problemas, mais 8 soluções. Você pode ler isso no seu livro, decidir se você tem interesse nisso. E também, no fim, uma maneira de apresentar Jesus Cristo por meio desta Jupepe Surefi Belino, uma maneira que está, segundo nosso entendimento, conformar bem com o que nós estamos a aprender na Bíblia. Então, esta é aquela sessão número... Parece que estamos no número 12, sessão número 12. Se você achou que o conteúdo desta sessão, sempre estamos a pedir sua avaliação sobre o conteúdo. O conteúdo é útil, o conteúdo já não precisamos. Esta é a sua oportunidade de dar sua avaliação do conteúdo que tratamos durante esta sessão número 12. Então, eu queria pedir voluntário fazer uma breve oração e depois vamos reunir às 15h25. O intervalo não é tão longo como normal, mas 15h25. E depois vamos roubar ainda tempo da próxima intervalo também, para ficar no horário. Também eu vou ficar aqui para registrar as pessoas que queriam participar no seminário pós-conferência durante o intervalo. Por favor, voluntário. Agradecemos que o Senhor nos assegura até chegar
começamos com os nossos trabalhos. Queremos, Pai, que possa continuar nos abençoando com a palavra do Senhor e faça com que a sua palavra possa chegar até aos confins da terra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.